Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e antes de mais nada eu sei do defeito que está acontecendo com a câmera, mas eu tenho só que agradecer, agradecer a Deus por esse defeito, né? Porque vai que ele tem algum propósito, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que são não possuem defeito, mas de alguma forma demonstram um defeito como se fosse uma técnica de operação, né? Uma técnica de soma ou subtração, de multiplicação ou divisão da, da relação do homem com o outro homem, né? E dentro dessa projeção se acompanham deflagrando a relação dos impulsos em coligação com esse tipo de defeito. Quem sabe a gente não está sendo analisado agora em relação a essa coligação. Agora não, né? Dessa temporada. Porque é como se eu fizesse tudo certo, mas eu ainda fosse 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 atualizado sobre esse universo dos defeitos. Então hoje a gente vai ler acho que é o capítulo 12. Deixa eu só tomar nota aqui se é o capítulo 12 mesmo. Deixa eu ver. Não, não. Então, capítulo 11 da carta aos Romanos. O 12 eu já li. Então, vamos lá. Capítulo 11. O resto de Israel. Eu pergunto: será que Deus rejeitou o seu povo? De modo algum, pois eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele desde sempre distinguiu e escolheu. Não sabeis o que diz a Escritura na passagem em que Elias interpela Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, demoliram teus altares, e eu fiquei só, e querem tirar-me a vida. E que resposta lhe dá o oráculo do céu? Reservei para mim
7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também agora em nossos dias subsiste um resto por livre escolha da graça. Mas, se é pela graça, já não é em razão das obras. Do contrário, a graça já não é graça. Daí, o que se conclui? Israel não conseguiu aquilo que está procurando, só os escolhidos é que conseguiram. Os demais se tornaram embotados, como está escrito. Deus lhe deu um espírito de torpor, olhos que não vejam e ouvidos que não ouçam, até ao dia de hoje. E Davi diz: que sua mesa seja para eles como um laço e uma armadilha, causa de queda e justa retribuição, que seus olhos se escureçam até a cegueira completa. Mantém sempre curvado o dorso deles. Eu pergunto, pois porventura eles tropeçaram para cair de vez? Não, de modo algum. O passo em falso que deram serviu para a salvação dos pagãos, e isto para despertar ciúme neles. Ora, se o passo em falso deles significou riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os pagãos, quanto mais significará a adesão de todos eles. O próximo texto, os pagões. A vós, vindos do paganismo, eu digo, enquanto eu for apóstolo dos pagãos, honrarei o meu ministério, na esperança de despertar ciúme nos da minha raça e assim salvar alguns deles. Se o afastamento deles foi reconciliação para o mundo, o que não será a sua acolhida? Será uma passagem da morte para a vida? Aliás, se as primícias são santas, a massa toda também é santa, e se a raiz é santa, os ramos também são santos. Se alguns ramos foram cortados e tu, oliveira silvestre, foste enxertada no lugar deles, e assim te tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira cultivada, não te gabes à custa dos ramos cortados. Se, no entanto, cederes à vanglória, toma consciência de que não és tu que sustentas a raiz, mas é a raiz que te sustenta. Dirás, alguns ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Bem, esses ramos foram cortados por causa de sua incredulidade. Mas tu é pela fé que estás firme. Portanto, não te ensoberbeças, antes teme, pois se Deus não poupou os ramos naturais, nem a ti poupará. Repara na bondade e na severidade de Deus para com os que caíram, severidade para contigo, bondade, contato, que perseveres nessa bondade. Do contrário, também tu serás cortado.
e eles, se deixarem de ser incrédulos, serão enxertados. Deus é bastante poderoso para enxertá-los de novo. Pois se tu foste cortado da oliveira silvestre, a qual pertencias por natureza, e se contrariamente a natureza foste enxertado na oliveira cultivada, quanto mais eles serão enxertados em sua própria oliveira, a qual pertencem por natureza. A conversa de Israel. Para que não confieis demais em vossa própria sabedoria, irmãos, desejo que conheçais este mistério, a saber, o endurecimento de uma parte de Israel vai durar até que tenha entrado a totalidade dos pagãos. E então todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador, ele removerá as impiedades do meio de Jacó. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. De fato, quanto ao Evangelho, eles são inimigos para benefício vosso. Mas, como povo escolhido, são amados por causa dos pais. Com efeito, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Outrora vós fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia em consequência da desobediência deles. Agora são eles que desobedecem, dando ocasião à misericórdia de Deus para convosco, para que finalmente eles também alcancem misericórdia. Pois Deus encerrou todos na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Como são insondáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos! De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele, e a ele a glória para sempre. Amém. Então, nesse desconforto do defeito, ao qual a gente iniciou a leitura de hoje, né, para não sermos pegos de surpresa em meio a essa trágica, né, consequência que a gente precisa apelar, né, para a normalização da mesma, né, a gente encontra então nessa coleção de textos, né, uma observação profunda sobre a relação do ser humano com a sua profundidade social, né? A sua
é, a sua conquista em relação ao encontro com o Criador, né? Se tem uma coisa que nós, depois de muitos nós nascendo, gostaríamos de saber é sobre os nós passados. E os nós passados começaram a perceber isso, né? Que nós, presentemente, buscaríamos os. E quando eles perceberam isso, eles começaram a doar para nós aquilo que lhes era sagrado em seu momento. Eles doaram o amor para nós. E eles trabalharam esse amor, né, com o cuidado do Criador que os ensinou a arte de amar. E aí eles, por nós, mudaram toda a história da humanidade. São os nós passados. Você acredita nisso? E eles conheceram a si mesmos para conhecer-nos desde o dia em que eles começaram a se sacrificarem para com que nós os mantivéssemos em sua ação de amor, né? Mantivéssemos esse ato de amor, que é revelar-nos ou revelar-os para todos aqueles que vierem à vida. E esse exercício se tornou algo muito corriqueiro para nós, né? Esse exercício se tornou uma se tornou uma se tornou uma eu descobri aqui o que estava acontecendo com a câmera. É uma tragédia mesmo. E aí isso encontrou, isso fez com que nós nos aprofundêssemos nesse ato de amor, né? Que é entregar, né, essa história, passar essa história para frente, né? O conhecimento de Israel, de Jerusalém, essas histórias que estão até mesmo aqui na Bíblia que lemos hoje, sobre a história da busca pelo Criador, né? Sobre a história do cuidado pastoreiro, né? Sobre a história da supervisão, né? Do desencantamento atuante ou do encantamento atuante que encobre a dor, que é sacrificar, que é dividir com o outro, né? Então a gente precisa desse encantamento para crer que vale a pena dividir-nos uns com os outros, para lembrarmos que somos nós, que continuamos sendo nós, mas precisamos dos cuidados porque nós ainda somos dessa raiz que nos nutre,
essa raiz que vem do céu, que vem de Deus, que pode ser cortada a qualquer momento, em nome de Deus. Então, precisamos de lembrar dessa história para nos colocarmos na humildade de celebrarmos e retornarmos, né, entregarmos o melhor das informações que podemos ter e manter de nós mesmos. E você é capaz de acreditar que é você que está na Bíblia? Você tem coragem para acreditar que foi você lá atrás? Pois é, até isso precisa de muita crença, muita fé, muito poder. Mas eu consigo acreditar que somos nós, né? E continuamos sendo nós. E então buscamos então nessa sabedoria, né? A paz, o respeito, a conciliação a tudo aquilo que trouxemos até então. Olhai e verdes como o Senhor é bom. E esse Senhor é você. Foi você e continuará sendo você, para a honra e glória de Deus. Acredite se quiser. Eu sei que muita gente não acredita em vida após a morte e tal, mas na minha opinião, sempre há vida. Então, ela é tão poderosa que ela sempre haverá de existir. Não importa o quanto o sol queime, o quanto a água liquidifique, o quanto o ser se corrompa. Não importa o quanto a vida ela é mais poderosa do que a gente pode imaginar. E a gente busca conhecê-la e aprender com ela. E ela vive em nós. Somos parte dessa vida, fazemos parte dela e estamos buscando aprender com ela essa relação. Porque a vida vem do Criador da mesma. A vida vem de Deus. Então, e tudo aquilo que vive, né, tem essa descendência em comum. Então, nossa, qual que é a dificuldade de elevar-se a esse prazer, né? Pois eu sei que um dia isso foi o prazer em você, né? Assim, quando você nasceu, você se despertou, o redespertar, né? O despertar, como você pode chamar, né? Esse nascimento, ele é um encontro com a magia do infinito, né? Você se encanta e você percebe que a luz te trará tudo
E esse tudo aparentemente você já conhece, está em você. É um prazer enorme. Você não teme a luz, né? Você não tem medo da luz. A luz, ela é a sua fonte de é, de caminhar, né? É o seu caminho, né? Não tenho dúvida de que quando você era bebê, você você tinha esse você tinha essa sensação, né? Você vivia nessa atmosfera de virtude, né? De vir a ser, né? E aí, quando você encontrou o ritmo de ser, você começou a interpretar a natureza e se servir dela. E você foi crescendo nesse servir. E você foi ajudando a natureza, nos ajudando e se ajudando. Isso é o amor de Deus que nos abraça, né? Ora de dentro para fora, ora de fora para dentro, né? Ora com seres humanos, ora com as outras espécies e por aí afora, ora apenas com o sol, ora apenas com o silêncio ou as outras coisas, né? Que eventualmente os seres humanos confundiram com amor e utilizam-as como uma produção de hierarquia social, que são os, os produtos de manobra massiva, né? São as substâncias, são esses valores humanos que temperam a carne. São carros, helicópteros, casas, e todas os eventuais as eventuais peripécias que isso monta no aparato técnico de ser socialmente respeitado. É preciso tomar muito cuidado, porque uma carne sem conhecimento do espírito, sem se entregar a Deus, pode ser contaminada pelo espírito da maldade que confunde o espírito de Deus. O espírito da maldade é o espírito da hierarquia, da falsa hierarquia socioeconômica, que hoje em dia ele é um dos mais fortes tentadores contra a saúde humana. Então é preciso tomar muito cuidado. Até por isso, Deus colocou anjos para nos vigiar. Jesus também nos vigia por causa do conhecimento da árvore do bem e do mal, da materialização e hierarquização de posses dessas armas. E aí a gente está falando hoje, atualmente, de armas de poderes, né? De definições humanas. É muito perigoso porque isso instala nas vidas das pessoas
e se diz modificar a vida das pessoas que não teria como modificar, uma vez que nasceu em nome de Deus na família X, para a honra e glória, e sempre será esse ser. Embora sobre o pecado capital, a gente é moderado, modificado, emoldurado pelos fins que somos dados. Somos elevados como correntes ou coordenados pelo diabo, né? Às vezes, né? Mudando quem a gente é, vendendo nossa alma para fazer de conta que somos superiores, que possuímos poder entre os homens. Não, a gente possui orações. Quando a gente entende que nós possuímos um para com o outro orações, a gente vive em Deus, porque a gente ora para Deus, né? A gente tem o conforto de estar em Deus e a gente agradece a Deus na imagem, no amor do irmão. O problema é que nossos irmãos e irmãs, muitos não entendem o que é oração. Só entendem o que é o poder do manejo financeiro, de dinheiro, de posse de compra, né? De moeda de valor. E aí estamos um pouco deformados por essa natureza que nos ataca. E nos ataca porque nenhum ser humano gosta de ser refém. Nenhum ser humano consegue acreditar que trabalha por uma moeda, uma nota. A gente trabalha para o outro, porque o outro tem em Deus no coração, porque o outro pode trabalhar para nós, porque precisamos uns dos outros. É por isso que a gente trabalha, é por isso que a gente acredita, a gente vive, é por isso. Então, por que o tempo de vida de uma pessoa vale mais do que o tempo de vida de outra pessoa? Isso não pode ser justificado. Só que é um crime quando o ser humano monta uma função na natureza que o justifique. É um crime humano. E quem ornamentou esse crime? Eu não acredito que foi o desejo de Deus ornamentar esse problema na nossa natureza, na nossa sociedade. Eu acho que isso vem do homem e do lado maligno do homem, onde o homem desejou desligar o outro homem por não ter paciência para ensinar o homem, ou não crer que o homem pudesse aprender. Deveria ser vigiado e quem vigiasse deve ganhar em dobro. Como assim? Está errado. Deus jamais iria querer uma coisa dessa. Nossos antepassados jamais iriam querer uma coisa dessa.
Porque atualmente isso é aceito. Porque de algumas centenas de anos para cá isso vem sendo empreendido na nossa sociedade. É um defeito, é um problema, porque nós só seremos realmente felizes, realmente livres, só veremos a Deus, só obteremos a volta de Jesus quando todos estiverem bem em ser um ser que sobrevive para a honra e glória de nós, que carrega, que humildemente vive no meio de nós, que aceita a paz somente se houver paz para todos nós. Senão, precisamos trabalhar juntos para que isso possa ser trago. E não existe democracia, não existe liberdade, não existe nada nesse mundo, nenhuma espécie de organização que deva ser cogitada, que deva ser, né, sistematizada, apelada, dita que é melhor do que a que nasceu para ser. Então a gente só tem uma escolha. É essa escolha ou a gente vai ficar enfim, né? Enfim. É, é esse capitalismo, é esse sistema, isso, é isso, aquilo. Porque só há um jeito de vivermos bem, vivermos em paz. Mas para isso nós precisamos aprender a sacrificar-nos em relação a, é, ao empreendimento, né, da verdade, né? Aceitarmos a verdade, que não há superioridade entre nós, que isso é uma forma de organizar, é uma conta, mas não existe conta entre nós. A gente não precisa ser inteligente desse modo, entende? Não é uma necessidade humana. O homem não precisa disso para viver. É isso que a gente precisa entender para começar a trabalhar o mundo com todas as ferramentas que nós juntamos de uma maneira verdadeiramente fiel a Deus, fiel a nós, orando uns pelos outros e não atacando e não mandando, mas sim aceitando e, é, melhor, né, curando o mundo, pois o mundo ele precisa ser curado. Existe um mal no mundo, existem muitas pessoas não querendo viver. Tem pessoas que saem para a vida, para trabalhar, saem dos seus lares com ódio, com dores inventadas. E inventadas por quê? Porque a imaginação, sem aprender, sem o seu lugar de imaginar, ela não funciona bem. Ela não tem qualidade.
ela imagina coisas sem prazer. Ela vive imaginando o medo que sente, mas não pode sentir, porque precisa de ir, senão não vai ter o dinheiro, né? O mísero salário para poder comprar é, as coisas básicas lá. Então a gente precisa aprender a dividir, aprender a reestabelecer o contato com a terra, o valor, a educação, ela é muito maior do que esse sistema que nós temos. Né? A educação está em qualquer lugar, não é só em escolas. O trabalho está em qualquer lugar, não é só no trabalho. O amor está em todo lugar. Né? A verdade, o bem, né? Né? A necessidade está em todo lugar. Não deverias faltar nada. Não deverias ter que viajares para encontrar alguma coisa. Né? Não existe. Isso é, é uma falha no nosso viver. É uma falta de paz que sinaliza-nos. Então, não dá para solucionar isso. Você finge solucionar quando você viaja para a capital para fazer alguma coisa. Né? Você vai lá e faz uma coisa para. Não soluciona nada. Né? O que solucionaria-nos seria nos entregarmos verdadeiramente para o mundo alcançar a paz. É, então, é, enquanto isso não acontece, muitas pessoas, muitos casais dormem super preocupados. Muitas pessoas dormem super preocupadas por causa dos defeitos que são afetáveis a nós por insubordinação a essas máscaras sociais, a esses cardápios de modelos de é, qualidade de vida, modelos de bem-sucedidos, né? Sucedimentos na vida. Não, isso não é o fim da gente. Isso não é o fim de nós. Nós não somos assim. Isso está errado. Não é assim. A gente não. Nossos antepassados não nos deram esse dever. Né? Viver assim como vivemos não está certo. Há de haver uma vida melhor para nós. Né? E é isso. A gente vai ficando por aqui. Se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!